Olá, graça e paz. Este é o canal Deus e Envolvimento Pessoal. Um canal que foi criado para abençoar a tua vida, para ajudar na sua jornada cristã, seu desenvolvimento humano, né? A palavra de Deus diz que Jesus ele crescia em estatura e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens, né? Eu acredito que um dos objetivos do canal também é incentivar, né? Você trazer a sua obra para a luz, para que elas são manifestas. Muitas das vezes você tem um dom, um talento aí escondido, né? Que as pessoas que convivem com você sabem que você tem esse talento, mas muitas das vezes você não dissemina, né? Eclesiastes no capítulo 11, versículo 6 diz que pela manhã planta a semente, né, e à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe se esta ou aquela, ou se ambas irão prosperar. Então, se você tem algum talento, você que é cristão, semeia ele, compartilhe, né? Quando Jesus fala acerca dos dons e talentos, ele menciona que o servo, mesmo aquele que não quis, né, semear o talento, que ele ao menos colocasse no banco para que corresse os juros. Então, muitas das vezes, às vezes você não está envolvido na sua comunidade de fé, mas você pode, se você tem um talento, se você cozinha, se você canta, né, se você pratica algum esporte, algum assunto que você domina e você pode compartilhar isso como aquilo que Deus te deu, chamar a atenção das pessoas, é um incentivo para você também, né? Porque muitas das vezes nós questionamos que o mundo, nossa, é só coisas esdrúxulas ou coisas sem sentido que fazem sucesso. Mas muitas das vezes as pessoas consomem isso por falta de referência, por falta de bons conteúdos. Então, antes de iniciar esse vídeo, eu te deixo esta palavra de reflexão, né? O cristão ele tem que ocupar esses espaços, né? Os espaços que muitas das vezes ele passa um processo, ele demoniza primeiro, né? Esse aqui não é de Deus. Depois, quando ele vai ocupar os espaços, muitas das vezes esse espaço ele já está sendo dominado, né? Por coisas que não agregam, principalmente a fé cristã. Mas, antes de mais nada, eu sempre falo, curta, compartilha, interaja com o vídeo, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você acha que isso tem relevância, né? Regue, ainda que você não arou a terra, ainda que você não botou a semente, ajude a regar. A palavra que eu queria trazer nesse dia, ela menciona o título, né? A sua aprovação, ela ela acontece por você ser cristão? Então, baseado no texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 15 e 16, que fala que nenhum de vós padeça com malfeitor, né? Como aquele que se intromete em negócios alheios, né? Como ladrão, como malfeitor, ou como aquele que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, então glorifique a Deus nessa parte. Porque o livro de 1 Pedro, ele é o tempo todo falando sobre a prova do cristão, né? Para não estranhar a ardente prova que vem sobre as nossas vidas, como se coisa estranha aparecesse. A prova na vida do cristão, né? Ela é comum, ela é como a água para o nadador, né? Ela faz parte. Sem aquilo ele não desenvolve. Porém, muitas das vezes o que me leva a meditar é que muitas das vezes, nem sempre, essa chamada prova ou deserto que passamos é devido a sermos crentes, vamos usar uma linguagem que todos entendam, por ser cristão, por fazer parte do reino. Nem sempre essas provações são por nós estarmos fazendo a vontade de Deus, né? Por isso que Pedro ela dá essa ênfase, que nenhum de vós padeça ou sofra provações por ser ladrão, malfeitor ou aquele que se intromete em negócios alheios. O seu sofrimento não deve ser por essas coisas, porque
estas coisas elas não têm correlação com o reino de Deus. Agora ele fala, se o seu padecimento é para ser cristão, então você deve se alegrar. Mas e se não for? Você deve se preocupar. Então, muitas das vezes eu meditei em algumas coisas e vi que algumas coisas fazem o cristão padecer sem necessariamente ter correlação pelo fato dele estar servindo à vontade de Deus. Por exemplo, Pedro ele dá essa ênfase, né? Alguns, como o malfeitor ou o ladrão, esses são pessoas que fazem escolhas erradas, né? Não precisa necessariamente aqui ser uma pessoa que rouba ou que faz outra coisa. Mas, por exemplo, né? Pessoas que se intrometem, têm uma personalidade difícil, né? Muitas pessoas que batem no peito e falam, eu falo aquilo que eu quero, né? Eu sou totalmente autêntico. Então, nós vivemos em um meio social. Nem sempre toda a palavra ela tem, né, um peso. A palavra ela tem poder. Uma palavra agressiva ela vai mexer com o humor da pessoa de forma negativa. A palavra branda, né, tanto que a Bíblia fala, a palavra branda ela desvia o furor. A dura ela já suscita a ira. Então, conforme os nossos relacionamentos de trabalho, os nossos relacionamentos familiares, muitas das vezes esse trato é muito devido, às vezes nós temos um temperamento difícil. E aí muitas das vezes esse temperamento leva-se à rejeição das pessoas, se leva ao afastamento, se leva ao isolamento, e muitas das vezes você acha que essa correlação é por você ser cristão. E nem sempre é. Às vezes você atravessa algum momento difícil na tua vida que você afasta as pessoas. E não é por você ser cristão. É por às vezes você não ter cuidado com algumas palavras, né? Às vezes por você não querer ser uma pessoa agradável. O cristão ele deve ser agradável, né? Tanto que a Bíblia compara ele como um tempero. Né? As pessoas podem, já que está na moda, falar até a melhor picanha do mundo, mas se ela não tiver tempero, não tiver sal, não tem gosto nenhum, né? Então às vezes você pode ser uma pessoa que no seu íntimo ali, né, você é uma pessoa com talento, você é uma pessoa inteligente, mas você não deixa vir à tona esse seu lado agradável, esse seu lado mais simpático. E às vezes, muitas das vezes, isso te causa o afastamento das pessoas, o isolamento, a dificuldade no se relacionar. Então pense nisso. Outra coisa, muitas das vezes, que faz a sua prova é a indolência. Né? A Bíblia fala sobre a preguiça, sobre a falta de planejamento da vida. Né? Compara, cita, né, o coelho, a formiga, mesmo o coelho sendo um animal débil, ou seja, um animal não tão inteligente, ele planeja a sua vida, ele faz, né, a sua casa na rocha, né, usando ele tem o cuidado de afastar os seus filhotes de predadores, né? A formiga ela planeja o inverno, né? Então muitas das vezes você passa por uma questão de um desemprego ou mesmo de uma dificuldade financeira, porque você não sabe aproveitar as oportunidades que o mundo hoje oferece de crescer, porque Deus ele tem promessas, mas é necessário a gente tomar posse dessa promessa, trabalhando, estudando, planejando, empreendendo. Deus ele com certeza quer te abençoar, mas é necessário que você faça essa parte, a sua parte, né? Ele quer que nós vençamos nesse mundo, porque é uma maneira muito maior da tua palavra evangelística ter um peso, para as pessoas verem e falar, nossa, essa pessoa ela é uma pessoa abençoada, ela é uma pessoa fiel, ela está numa posição que as pessoas ouvem ela. Então isso também, algumas vezes a sua aprovação deve ser devido à sua indolência, à sua falta de planejamento, seguindo aquela música lá, acho que é do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. A Bíblia o tempo todo mandando que o cristão ele tem que ser diligente, ele tem que ser prudente. Inclusive Jesus ele fala que os filhos deste século
eles são mais prudentes acerca das suas coisas do que os filhos da luz. Tem muitas pessoas que elas são pessoas prudentes, né? Elas planejam bem a vida, elas se preparam para a vida, elas se esforçam. E o tesouro dele, gente, muitas das vezes é um tesouro temporário, é só até aqui. O cristão não, né? Lembro, por exemplo, no livro ali de Israel, enquanto vários profetas falavam ali, olha, não precisa, fica tranquilo, para a tua vida aí que logo, logo Deus vai tirar vocês do cativeiro. Jeremias fala, não. Comprem lotes, casem, constituem as coisas, porque vocês ainda vão passar um tempo aqui. Não parem as suas vidas. Deixa que o deserto Deus trabalhe, deixa que o cativeiro Deus vai tirar, mas não parem as suas vidas enquanto isso. Sigam elas. Então reflita sobre isso, né? Outra das vezes a sua aprovação é devido à sua desobediência. Você já conhece a palavra, você tenta não cumprir, você não se esforça para ter uma libertação. Você está viciado em pornografia, em outras coisas que não agregam, e você nem luta mais, você já se entregou. Você já se acomodou, você já cauterizou a sua consciência. Ei, Deus ele tem uma vida abundante para você ainda. Ele está pronto, com um assovio ele acaba, ele cessa a sua aprovação. Mas é necessário você interagir com a graça de Deus. Não é pelo seu esforço, mas você precisa interagir com a graça. Você precisa buscar os recursos que Deus nos disponibiliza através da graça, que é adorar a Deus em espírito. Não tem fórmula, mas nós só vencemos no reino em espírito, porque Deus ele é espírito. Você só se comunica com Deus em espírito. Com a carne, o corpo, não vai passar de mera emoção. É o que Paulo fala em Romanos, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu sempre acabo fazendo. Porque é tentar agradar a Deus só com entendimento. Você ama a Deus, você assiste o filme de Jesus, sobre Jesus, você chora, você se emociona, você fica louco ali para agradar Ele, mas depois você não consegue, porque você quer servir a Deus na carne. E isso se torna pior ainda, porque hoje você tem um entendimento. Por isso que Paulo fala, miserável homem que eu sou. Que antes da lei eu não conhecia o pecado, agora vem a lei e reviveu o pecado em mim. Então, querido, Deus ele te ama, Deus ele não se surpreende em nada de errado que você faça. Muitas das vezes o evangelho ele se tornou um evangelho de performance. Você é baseado no que você prega, no que você canta, no que você entrega para a igreja, para o seu ministério. Mas não incentiva mais ser um evangelho de confissão de pecados. Um evangelho que nós tiramos a máscara. Que nós não estamos nem aí para a nossa reputação. Nós falamos, Senhor, eu sou isso aqui. Né? Não é isso que surpreende. O sumo sacerdote Josué, no Antigo Testamento, ele estava ali com as vestes todas sujas. E a Bíblia fala que Satanás se apresentava a Deus e falava, como se esse não é um sumo sacerdote? Ele está com as vestes todas sujas. E o que Deus respondia para Satanás? Não. Esse é para mim uma brasa tirada do meio do fogo. Quer dizer, Deus não vê o seu estado atual, Ele vê aquilo que você pode se tornar. Você é uma aposta de Deus. Você é aquele filho rebelde que os professores, o diretor da escola não quer mais nem saber, mas aquela mãe fala, não, ele vai mudar. Então é assim a Deus, não, ele vai mudar. Eu estou passando todo ano para ver se essa figueira vai dar fruto, eu tenho esperança que ela vai dar fruto. Deus espera esse seu fruto até hoje, anos e anos se passaram, mas ele ainda continua esperando. Ele não lança em sem rosto, ele fala, não, meu filho, ele ainda vai ser aquilo que eu produzi ele para ser. Eu vou ver o trabalho dele e vou ter contentamento naquilo que ele faz. Porque ele é um escolhido, ele é uma bênção. Ele só não entende aquilo porque está oculto. Se ele conseguisse entender tudo que eu tenho para a vida dele, ele estaria achando essa aflição, esse pecado que ele se entrega, esse pecado doméstico, uma coisa muito pequena, pelaquilo que eu tenho para ele. Então, meu querido, minha querida, padeça como cristão, porque a tua vitória é certa. Não padeça como homicida, como malfeitor, como a quem se intromete em negócios alheios. Não padeça por fofoca. Não padeça por temperamento difícil. Padeça por ser cristão. E eu tenho certeza que
Deus, Ele tem grandes vitórias, grandes bênçãos para a tua vida. Como eu falei, se você gostou, se sente que essa mensagem é a mensagem de Deus, interaja com isso. Curta, compartilhe, ajude a semear a palavra de Deus. Toma posse dessa palavra, que serve tanto para mim como para você. Porque mesmo eu falando, várias coisas também servem para mim, porque isso é o reino de Deus. É o corte de 2 gumes, né? Corta para lá, para frente, para trás, que alcance. Então, meu querido, minha querida, que nós venhamos estar consciente do nosso estado, e não perdermos a fé, não perdermos a esperança. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, um ano abençoado. Em nome de Jesus. Amém.